queria ver a filha dele no primeiro dia de balé dela. Nossa, gente. E ele fez, assim, uma super reclamação, dizendo que nunca mais ele teria o primeiro dia da filha dele no balé. Gente, indo direto ao ponto aqui, vamos falar hoje sobre como é que a gente coloca o nosso cliente no centro das decisões de gestão. O objetivo aqui é falar dos grandes nenas. O que é o nena, gente? Que a gente está aqui no nosso canal falando sobre o código da virada. O nena é o nós erramos, nós aprendemos. E a gente quer falar com quem lida diariamente com essa jornada do cliente, mostrando como que funciona, referências com gestão de operações e relacionamento de clientes, uma querida parceira, amiga, colega de trabalho, colega de conselhos. Eu fico com a Cristiane, né, que ao longo aí da sua carreira teve várias experiências com experiência do cliente, ou o famoso CX, né? Vamos aportuguesar as coisas aqui. O nosso público é do Brasil, quem sabe a gente vai para o mundo todo, né? Mas Sim. a gente está começando por aqui. Então, Cris, vamos direto ao ponto. Ao longo da sua carreira, me conta qual foi o Nena que marcou essa trajetória na gestão de relacionamento. Qual foi o maior erro? Onde é que bateu o dedinho na quina que você viu ou vivenciou, né, nessa gestão, onde a falta dessa centralização do foco no cliente, né, trouxe ou gerou um problema grande ali? O que isso te ensinou? Então, a gente está todos ouvidos aqui, a gente quer ouvir você. Conta pra gente. Então, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela confiança no que eu faço. E aconteceu um fato, assim, para mim, que foram há uns 10 anos atrás, que eu acho que isso mudou literalmente a minha forma de ver o cliente. Eu estava, na época, iniciando a minha trajetória como gestora de relacionamento com o cliente, e teve um cliente que entrou em contato. Na época a gente fazia atendimento às seguradoras, né, então atendia 24 horas os clientes em um local de emergência, e teve um cliente que ligou desesperado, estava numa avenida à noite, de fim da tarde para a noite, e ele precisava chegar no destino dele, o carro dele tinha parado de funcionar. E naquilo de seguir um procedimento, a menina fez várias perguntas, ele não sabia dizer onde ele estava, resumindo, a ligação caiu. Quando a ligação caiu, ela tinha já pego o telefone de contato deles, e a gente ouviu essas ligações, tá? A fim de vocês entenderem o que eu tô falando. E não retornou o contato. Passaram os tempos, ele ligou novamente, falando onde ele estava, desesperado, só que ele tentava várias vezes retornar e não conseguia, a gente não sabia qual era o motivo. E ao invés de alguém ter pego esse telefone e ligado para ele que tinha que ligar de novo. Só que nesse dia a gente estava com um atendimento assim explodindo e demorou assim muito tempo. O resumo da história foi: esse cliente ele estava correndo porque ele queria ver a filha dele no primeiro dia de balé dela. Nossa, gente. E ele fez assim uma super reclamação, dizendo que nunca mais ele teria o primeiro dia da filha dele no balé. Hoje eu sou mãe. Naquele dia eu fiquei totalmente sensível, e hoje, assim, fico mais ainda, porque o primeiro dente do Davi caiu, eu não estava junto, já fiquei chateada. Então, assim, ele perdeu o primeiro dia, e a gente fazer o básico bem feito super funciona. Então, se alguém tivesse se colocado no lugar dele, tivesse ligado, perguntado onde ele estava, ele teria talvez chego a tempo. Ele ficou cerca de 3 horas esperando ser atendido. Foi, assim, catastrófico o atendimento. Então, esse foi o que mais me marcou, de quando a gente tem algumas soluções que estão na nossa mão, e a gente, às vezes, não faz o básico bem feito para atender aquele cliente no local emergente, e pode ser que pode acontecer uma coisa muito ruim com isso. Cara, essa experiência ruim, né, que foi uma experiência ruim, mostra para a gente que, por mais processos, metodologias, tudo isso cai se a gente não tiver empatia, né? Se a gente, como você falou, se a gente não se coloca no lugar do outro, se a gente, de fato, não centraliza
o cliente nas nossas ações, né? Humanizar, de fato, o atendimento. Exato, humanização, exatamente. Então, essa desconexão, né, entre a estratégia da empresa e a experiência real, porque a gente estava ali, tinha uma estratégia de atendimento, né, e de conseguir atender todo mundo, não significava que atender o telefone atendeu a demanda do cliente, né? Exato. E tem muitas pessoas, infelizmente, Manu, que acabam seguindo a parte de processos. Então, se preocupa com a meta. Então, tinha muito isso, né, de quantos atendimentos você está atendendo, quanto tempo que você fica com o cliente na linha, se preocupando com a meta, os processos que tem na empresa, esqueceu de humanizar. Então, assim, ela poderia ter falado assim, ó, um momento, eu vou colocar aqui na época a gente chamava de note, né, coloca no note, bloqueia a ligação, pede autorização para o responsável e fala, eu vou ligar para esse cliente, que esse cliente está precisando de atendimento. Então, assim, o fator de empresa metas versus o atendimento relacionado ao cliente, de fato, tem que ter um conjunto, porque se isso não andar em conjunto, as pessoas acabam trazendo transtornos grandes, principalmente no caso de atendimento que é relacionado à emergência. Sim, sim. Bom, gente, eu queria apresentar com mais detalhes aqui a Cristiane Figueiredo, que é a CX da empresa, Conselho Mudando o Jogo. Eu, particularmente, né, sou atendida, ela que faz o relacionamento meu como cliente, como parceira de negócio, como conselheira no CMJ, mas mais do que isso, eu consigo vivenciar, né, essa carreira da Cris e como ela tem esse cuidado e esse olhar com o cliente. Fala um pouquinho de você, Cris. Quem é a Cris? De onde ela veio? Qual que é a formação? Quais são as experiências assim, mais marcantes profissionais? Conta para a gente um pouquinho de você, para a gente seguir aqui com a nossa entrevista. Na minha carreira, eu sou formada em marketing, sou pós-graduada em gestão estratégica de negócio, fiz gestão empresarial, fiz coach também, para entender um pouquinho, né, sobre as pessoas, que é muito importante na parte de relacionamento com o cliente. Fiz alguns cursos também especializados diretamente com o cliente e eu me apaixonei. Não era a princípio, né, quando a gente começa, eu fiz História da Arte em Portugal e o meu intuito, na verdade, era ser historiadora. E aí, e nisso de conhecer a fundo, é interessante que a gente acaba entendendo também a parte do que a gente é, né, a nossa essência. Eu sempre gostei de desenhar, e aí automaticamente em Portugal você tem que fazer história, e aí você tem que aprofundar tudo. Não é diferente na parte do relacionamento com o cliente hoje. Se você for ver bem, hoje eu tenho que conhecer sobre a Manu, tenho que saber quando você faz aniversário, para ter uma surpresa no seu aniversário, para mandar uma mensagem, para se sentir próximo daquilo que você precisa. Tem que conhecer também cada fator, né, do seu crescimento profissional. Então, assim, querendo ou não, eu acho que é uma cadeia, né? O destino vai direcionando a gente para onde que a gente quer. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou a mãe do Davi, menino lindo, de 6 anos, eu sou apaixonada por ele. E é isso. Ah, muito legal, né? A Cris é outras coisas aí também, gente. Gosta de uma vida saudável, ali, ó, aquela pessoa que está ali firme na academia. Gente, eu me inspiro muito nela. Eu acho que eu vi um post esses dias falando, a mulher custa caro. Aí quantos lá as coisas que a gente. Porque a gente gosta de estar bem, a gente gosta de estar bonita, se sentindo bonita, não quer dizer que a arte tem que estar maravilhosa aos olhos de todo mundo, porque os critérios de estar bonita, cada um tem o seu, né? Mas eu gosto de estar bem. Antes aqui de começar o nosso papo, a gente estava falando sobre isso, como é gostoso a gente se sentir bem. E isso reflete no trabalho, isso reflete na experiência que a gente passa para o cliente. E a Cris, ela tem muito cuidado com isso. Esse ano, no meu aniversário, quando eu recebi vídeo dos fundadores, né, da empresa que ela trabalha, nossa, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei impactada, né? Então, essa credibilidade, esse cuidado, né, essa centralização, esse foco central no cliente, ele é tudo fruto aí do seu trabalho. Então, obrigada por ser essa
e gestora, né, dessa área que é tão importante. Mas, beleza, a gente falou de um grande BO aqui, um grande Nena. Vamos falar como é que foi essa virada de jogo, né? Qual que foi, assim, a melhor experiência que você teve, onde tinha um problema, né, numa operação ou de planejamento, e que foi resolvido, e a solução impactou diretamente na experiência do cliente? Como é que você fez isso? Conta para a gente um pouquinho do código da virada. Impactou, assim, a última história. Eu trabalhei em, acho que 4, 5 empresas do Luciano, né? Estou com ele há mais de 10 anos. E teve quando eu entrei na parte de limpeza, que era a empresa dele, que era de facilities, eu não sabia como ajudar, né, os clientes, mas com a experiência que eu tinha, e eu vou até dar uma dica aqui de ouro aqui pro pessoal, é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nessa época eu li bastante ele, e tinha um cliente em específico. É incrível. Né? Eu falo que é a minha Bíblia, assim. Uhum. Eu leio ele todos os anos, que a minha interpretação vai mudando. Eu tenho uma Bíblia, depois eu tenho alguns referências que eu gosto também, depois a gente Legal. pode falar. E aí a gente tinha um cliente que já estava conosco há mais de 10 anos, mas ele disse que queria sair. Era um condomínio. Eu tinha entrado, tinha pouco tempo. Eu brincava com o Luciano que eu era amada pelos clientes e odiada internamente, porque eu mostrava os erros com a operação. E esse cliente falou que ia sair, porque ele já estava há muito tempo tendo vários problemas com a parte de limpeza, e ele não queria ficar mais. E uma das coisas que eu não fazia era visita, né? Não fazia visita. Eu pedi licença para o pessoal para eu ir até esse condomínio. Uhum. Eu fui meio que fazer uma auditoria mesmo da qualidade. E eu comecei através que tinha ele ia fazer abertura de chamados, né? Que era, então, todo tipo de ocorrência que tinha, era aberto um chamado, falando, por exemplo, precisa limpar o hall do condomínio. Qualquer tipo que tinha lá, e eu fui acompanhando, levei uma lista e comecei a andar pelo condomínio. Fora aqueles que tinham para ser feitos, não seguindo só o checklist que a gente tinha padrão, mas também vendo alguns problemas que ele falava diretamente para mim. Eu sei que eu fiquei mais ou menos 10 dias indo para lá e resolvi todos esses problemas. Claro que tem a operação, ela que fazia, executava, mas eu meio que ficava no pé para isso acontecer durante esse período. Depois disso, a grande virada foi que o cliente renovou durante mais 5 anos, dizendo assim, só vou renovar por conta da crise enquanto ela estiver dentro da empresa. E assim, quem fez acontecer não fui eu, foi a operação, mas o fato de ter mostrado para o cliente a solução dos chamados, mostrado para ele que eu estava ali, dando importância, conversando com ele, que muitas vezes o cliente ele quer ser apenas ouvido, e mostrado para ele que sim tinha soluções do chamado, foi de forma totalmente diferente. O que faltava na operação era que eles faziam, só que eles não mostravam quando terminava. Eles não mostravam. Então, eu fiz um relatório, mostrei um relatório antes e depois, porque limpeza é muito difícil, né? Principalmente, porque suja. Você limpa agora, depois suja. Agora, depois, se tiver uma ventania, tá sujo. A gente que tem casa sabe, né, Manu? Exatamente. Então, a gente começou a fazer relatórios mostrando essa eficiência que tinha, de fato, e isso brilhou os olhos dele, era uma coisa que a gente começou depois a implantar para todos os outros clientes e trouxe uma grande virada de chave e até de economia, inclusive, dentro da empresa. Então, foi, assim, o que mais que eu vi que eu estava no caminho certo. O grande código da virada. O grande código da minha virada, assim, profissional, acho que foi esse, assim, porque eu vi o quanto era importante... Todo lugar, né? Porque antes do relato que eu passei para vocês antes, eu era de uma multinacional. Então, uma multinacional, para você mostrar até mesmo assim, as soluções, é bem enraizado. E numa empresa familiar, que era o caso, foi mais fácil, né? Porque você está mais próximo do cliente, você consegue, às vezes, alterar alguns processos, agregar alguns outros, então facilitou bastante. Legal. Foi que brilhou meus olhos na empresa familiar. É legal. E este olhar de se colocar no lugar do outro. Entra lá no gancho que a gente começou falando, que nós comentamos no início, né? A empatia, que é colocar no lugar do outro, entender essa perspectiva, entender onde é a dor dele, porque às vezes fazia um trabalho
de limpeza dentro do script, dentro do checklist, mas ele precisava de pontos ali que para ele eram as especificidades dele, né, daquele negócio. Ô, Cris, estou pensando aqui, na sua gestão, né, no perfil, falar sobre liderança, o que é mais desafiador, né, enquanto líder? É a gente pensar que liderar uma equipe para alcançar metas ou liderar uma equipe para enxergar o cliente primeiro antes de atingir as metas? Como é que você visualiza isso? Eu acredito que liderar a equipe para enxergar o cliente antes da meta, que acaba voltando no que eu até falei a respeito disso, né? Por quê? Quando a pessoa está pensando no bolso dela, vamos ser bem direto, a pessoa quer produzir, ela quer produzir. Então, ela foca no processo, ela foca no que ela tem que ser feito e ela foca na meta dela. E às vezes ela esquece que tem uma pessoa por trás disso, né? E aí, nesse anseio de conquistar as coisas, é o que mais dificulta. Então, acho que na gestão eu já tive 350 pessoas abaixo de mim, em troca de turno. 350. E era bem difícil conciliar isso. Então, é sempre colocar a equipe para ouvir algumas ligações, no caso que era call center, né, na época, colocar para ouvir ligações, isso ajudava, porém, era algo enxugar gelo, tá? Tinha que estar todo momento conciliando, porque o momento que a pessoa tinha em si, familiar, enfim, também enfrentava também essa questão das metas. Sensacional, sensacional. E sobre isso, né, sobre liderar, né, como é que você visualiza a importância, né, do exemplo do líder? Tanto na parte de quando o líder compartilha resultados, quanto em exemplos mesmo de atitudes, né, que são aí as competências comportamentais, não habilidades técnicas, né? Como é que você visualiza a importância do líder ser esse exemplo para a equipe, para poder capacitar, para poder liderar, para poder, né, engajar? Como é que você visualiza isso? No caso de gestão, quando você tem uma equipe menor, é mais fácil, porque ali a pessoa está do seu lado, você meio que vai criando cópias, né? Você vai criando cópias dessas pessoas e a pessoa vai vendo a sua forma de você trabalhar e aí vai criando cópias. Quando isso já é em grande escala, o que eu sempre falo para as pessoas é a diversidade faz o jogo acontecer. Então, colocar pessoas de forma diferente de trabalho e colocar sempre painéis de gestão à vista para as pessoas entenderem, fazer com que as pessoas falem sobre aquilo, eu acho que foi o maior marco que eu tive na minha carreira. Tem muitos gestores que às vezes eles falam em executar, mas eles não deixam o funcionário, né, o stakeholder, enfim, executar essa atividade. Então, assim, mais do que ser exemplo, no meu ponto de vista, tá, mano, não tem certo ou errado para isso, eu acho que você dar autonomia para as pessoas, sabe, igual quando você está ensinando a criança a andar, você coloca ali a criança para andar, você não anda por ela, certo? Você vai auxiliando ela. Ali, né, um pano de fundo. Isso, exatamente. Mas você deixa ela andar, né? Deixa essa criança andar. Mas você também não pode ficar assustando, né? Então, assim, se você a criança está quase caindo, você dá um grito. Olha, tem uma regra, olha. Não dá certo. Então, assim, essas regras, às vezes deixa a pessoa errar, deixa a pessoa executar. Depois você chama a pessoa, dá um feedback, olha, o certo é assim, assim, assado. Aí a pessoa já fica chateada, mas você fala assim, mas eu tô aqui do seu lado, é normal, o próximo você vai acertar. Então, dando autonomia, eu acho que as coisas funcionam certo. Foi assim comigo, né? Eu sou muito grato que eu tive grandes pessoas ao meu lado, e eu acho que a maneira que mais funciona hoje é o gestor que ele acompanha e lidera de uma forma dando autonomia. Legal demais. Quando eu estava falando, né, do pano de fundo, recentemente eu estava numa mentoria e eu falei disso. Assim, o método é extremamente importante, mas ele não é a centralização. O método ele tem que estar de pano de fundo para a gente, né? Nos guiando, nos orientando,
mas o centro é aquilo que você está fazendo com o objetivo. No caso de gestão, né, de relacionamento com o cliente, o centro, o nosso objetivo é cuidar do cliente, é se relacionar com ele e tornar a melhor experiência, né? Então, a metodologia, ela está aqui, de pano de fundo, né? E a gente tem que ir dosando para poder ter essa centralização do cliente. Muito legal. Cris, então, para a gente amarrar tudo isso, qual que é uma dica de ouro que a gente pode trazer aqui para todo mundo que está nos assistindo, que vai comentar, que vai trazer as suas experiências também? Então, gente, tragam suas experiências, isso nos ajuda a criar mais conteúdo, o que vocês visualizam, o que vocês querem ouvir mais aqui da área de CX. E como é que as pessoas podem começar a aplicar amanhã para poder melhorar ali a experiência do cliente em suas empresas, se for um empresário, um profissional autônomo, se for ali um gestor de área de experiência do cliente? Conta para a gente uma dica de ouro. De ouro é muitas vezes você se passar por cliente, né? Então, você tem que fazer isso. Então, várias vezes eu fiz, cheguei a ligar no atendimento, fingindo que era cliente para ver como que eu era tratada. E muitas vezes eu tive boas surpresas, outras vezes não tive boas surpresas. São boas, né? Tem até um reality, né, que faz isso nos Estados Unidos, que o chefe vai lá vestido de outra pessoa e vê como que ele está sendo no dia a dia atendido. Isso é importante, porque vai mudar totalmente o jogo. Então, façam isso, coloquem as pessoas para rodar também dentro dos departamentos, porque os departamentos, eles se ajudam, né? E automaticamente vai criar a satisfação do cliente, que é o Luciano até brinca, né? O relacionamento com o cliente, ele não faz nada. O que ele não faz nada? Ele é a auditoria de tudo que está acontecendo, ele visualiza tudo dos processos de melhoria, mas quem faz as coisas acontecer são a operação. E para que a operação ande bem, tem que ter uma visão de relacionamento com o cliente. Então, a pessoa que cuida do cliente, ele tem que passar por todos os departamentos, conhecer a fundo ele, e às vezes, de vez em quando, se passar pelo cliente para ver se realmente está todo mundo sendo atendido da forma que precisa ser. Então, para mim, a melhor dica seria essa. Cara, espetacular. Eu gosto muito dessa pegada, tanto de vivenciar a experiência do atendimento, quanto dessa de entender ali, fazer esse job rotation para poder entender como é que a máquina está funcionando e eliminar os gargalos, né? Vamos dizer assim. Isso serve tanto para a indústria quanto para serviços, para qualquer área que faça ali essa interação, né? E que no final da cadeia a gente tem ali algo que está entregando para um cliente. Cris, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Ouvir você, né, com toda essa experiência e falar aqui para o nosso público, para os nossos espectadores, foi incrível. A gente vai querer bater mais papo sobre isso, porque tem muito tema, né, de relacionamento com o cliente. Bastante. É básico bem feito que funciona. Eu que agradeço, viu, Manu, pela confiança. Foi um privilégio para mim estar aqui falando um pouco daquilo que eu faço. Algumas pessoas ainda não têm implantado dentro das empresas o relacionamento com o cliente e faz toda a diferença no processo, ter alguém ali, um guardião, né? Porque quem traz o dinheiro para dentro da empresa é o cliente e ele vai ajudar também a cuidar das pessoas que estão ali trazendo o trabalho, né, tanto da parte comercial quanto operacional. Então, é de extrema importância, e eu fico feliz de você ver essa importância dentro das empresas. Para mim, ela é essencial. E é engraçado que lá nos primórdios, no início da minha carreira, onde eu estava implantando a ISO 9001, ela tem um pilar, né, de pesquisas e tudo. E eu achava que era importante, só que eu não tinha tantos conhecimentos técnicos de mecanismos para fazer tudo isso, né? De o que medir, como medir e como tratar essas percepções, né? Existem muitas formas de medir a percepção do cliente, mas isso vai ser pauta para o nosso próximo papo. Nós vamos falar desse, porque senão a gente fica aqui falando. Horas falando. Já estou fazendo um gancho aqui que eu acho que a gente tem que falar de mecanismos de ouvir o cliente, que existem vários, e a junção deles, né, traz aí também vários inputs, vários insumos para essa gestão. Mas eu vou guardar esse tema aqui para o nosso próximo papo.
Então, muito obrigada, até Eu o que próximo. agradeço. Curtam, comentem toda aquela história, mas a parte mais legal, gente, é comentem do que vocês querem ouvir mais sobre a experiência do cliente, que a gente vai planejar e organizar aqui para contar para vocês.